dia! 2 de junho de 2025, metade do ano. Chegou, gente. Chegou 2 de junho, metade do ano de 2025. E que ele seja bem-vindo, que seja um mês produtivo, que seja um mês abençoado por Deus e que você possa, nesse mês, viver e viver bem, fazendo tudo que tem que ser feito, enfim, trazendo vida para o seu mês. Porque é isso que faz, né, gente? O que traz vida? A gente vivendo, fazendo e acontecendo. Sabe o que a gente celebra hoje, dia 2 de junho, gente? O dia de sair mais cedo do trabalho. Não celebraremos este dia, galera. Não celebraremos. Quem puder, celebre. Ainda se fosse uma sexta-feira, né? Dava para, de repente, quem sabe, mas não. Então, não sairemos mais cedo do trabalho. Segunda-feira, bem pelo contrário, é o dia que trabalha bastante para organizar a semana. Mas é isso, dia 2 de junho, diz o meu produtor que é o dia de celebrar o dia mais... Se é ele que tá me passando migué, gente, não dei Google para conferir, tá? Confere aí, qualquer coisa tu manda para cá no 3360-1101 e diz, olha, tem nada desse dia não no calendário, tá? Manda aí, 3360-1101. Aliás, esse telefone também é para você mandar pra gente o vídeo dizendo que quer andar de bondinho na nossa parceria com o Parque Unipraias. No dia 5... dia 5 é quinta-feira. Dia 5, o bondinho reabre, tá, gente? Que ele tá desde o mês de maio fechado para troca das cabines e tal. Dia 5 volta e volta com força total, cabine nova, todo repaginado. Então, manda aqui para cá o seu vídeo dizendo, olha, eu quero andar de bondinho, eu quero participar dessa promoção, porque não é sorteio. Mandou o vídeo dizendo que está acompanhando muito mais e que quer andar de bondinho, o ingresso é seu. E a partir do dia 5 a gente já vai mostrar aqui quem que está ganhando ingresso, quem que está levando. Não é sorteio, é mandar vídeo e ganhar. 3360-1101. Tô te esperando porque eu quero ver você aqui no Muito Mais. Uma semana que começou meio nublada, meio nebulosa, né? Então vamos trazer aí vida e cor para essa semana, tá? Porque a verdadeira cor tá aqui dentro da gente. É aí que a gente consegue ver a beleza no exterior. E isso tem a ver com a conversa que eu vou ter agora com a psicóloga. Por quê? Porque está para ser instituído, e aí a gente vai saber se já foi, se vai ser, se tá tudo certo, o Maio Furta Cor. Para falar sobre esse maio, para falar sobre a psicologia perinatal, a saúde mental das mães, na sua fase mais plena, que é a gestação pós-parto, que geralmente, né, dá uma canseira aí, porque teve toda uma gestação, parto, neném novo na casa, muda toda a rotina, e muitas mães não conseguem administrar as emoções e esse momento da vida. Por isso eu recebo aqui, gente, a Daniele Librante, psicóloga perinatal, para falar sobre esse assunto. E depois, no segundo bloco, tem a Adriana Alcântara, aqui no Muito Mais. Tem uma seletiva que vai acontecer no estúdio, e aí depois a gente conversa com ela sobre isso. Agora, deixa eu falar com a Dani. Bom dia, prazer te receber aqui, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo ótimo. Ótima segunda-feira para nós. Ótima segunda-feira. Falei que dias cinzentos assim, né? Tem pessoas que o dia pode estar lindo, maravilhoso, brilhando, mas eles enxergam o dia cinzento. E aí eu trago para o nosso assunto, que são as mães, as mulheres que estão nesse período, que tem que ser um período lindo, pelo menos romantizam muito a gestação também, né, Daniela? E elas não conseguem ver toda essa beleza e às vezes elas se sentem até fora dos padrões, porque para elas está tudo muito cinza, muito nebuloso. E aí entra o Maio Furta Cor. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O Maio Furta Cor, ele vem justamente para isso, para trabalhar e para chamar a atenção para a saúde mental materna. Porque muito diferente do que se imagina, né? Que é um período de grande felicidade, plenitude na vida da mulher.
né? Num certo ponto Mas não é somente isso. Exatamente. E é por isso que existe o Maio Furtacor. E eu acho que cada mãe também, cada mulher responde de um jeito à gestação, né, Daniele? Sim, sim. Cada mulher tem a sua história, tem as suas experiências, tem o seu histórico, tem fatores de risco que a gente precisa ter muita atenção. E o Maio Furtacor veio justamente para isso, para chamar atenção para isso, para que a gente olhe para essas mulheres, não só com um momento de alegria e de plenitude, mas também com um olhar mais atento para a sua saúde mental. Porque é um momento assim de grandes transformações na vida da mulher, é um momento que exige grandes adaptações, corpo físico, questão de habilidades que muitas vezes ela ainda não tem desempenhado, questão de rotina, trabalho muda, as questões de casa, as questões das próprias relações, o corpo físico, os hormônios, o psicológico, vem muitas preocupações, muitas expectativas. Algumas vivem muito no mundo da romantização, que é o que todo mundo fala muito, né? E a gente precisa combater isso, essa questão da romantização, porque eu digo que a gente precisa sentar... E a comparação também, né? Muito. Eu acho que a rede social, ela trouxe muito isso, porque tem tantas mulheres que... E eu falo muito disso, assim, nos nossos grupos de conversa, que tipo, ai, estou me sentindo plena, e não sei... Mas, gente, nem toda mulher se sente plena grávida. Ela, sei lá, tem mulher que se sente feia, tem mulher que não se sente desejada, tem mulher que não se sente amada, tem mulher que... Enfim, cada um é cada uma, né? Agora, o Maio Furtacor já foi instituído, já está estabelecido? Já está estabelecido. No nosso estado já existe a lei, né? E a gente está tentando trazer agora para o nosso município também, para que tenha um dia especial para fazer todas as manifestações, né? Tá, e aí o que seria, assim, um calendário de eventos, roda de conversa? O que vocês propõem? A ideia é que a gente traga isso para a população de uma forma geral, né? Que a gente possa conversar mais a respeito da saúde mental materna, que a gente possa dar mais visibilidade, que a gente possa dar permissão para essa mulher, porque o que eu vejo no consultório são muitas mulheres, quando elas vêm já com adoecimento assim moderado a grave, sabe? Porque quando começa uma situação assim mais leve, muitas vezes ela não se permite nem falar, porque ela não tem uma escuta, ela não tem quem possa acolher, porque num primeiro momento que ela possa dizer que não está bem, geralmente as pessoas dizem o quê? Nossa, mas é uma benção de Deus, você está agora já com teu bebê. Já tem o julgamento. Exatamente. Então o Maio vem para a gente trabalhar essas questões, né? E desenvolver políticas públicas também, né? Cada vez mais, para que isso seja trabalhado, principalmente de uma forma preventiva, né? Agora, o que levou vocês, né? Já teve uma roda de conversa na Câmara de Vereadores, né? Teve. O que levou, quais os números que levaram a vocês a trazer esse assunto? Qual é o que vocês têm de dados referente à saúde mental nesse período maternal? Tá. O primeiro dado que a gente tem é que 57% das mulheres que vivem esse período, que é gestação, parto e pós-parto, 57% apresentam algum tipo de alteração emocional significativa. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de estresse, alta ansiedade. Veja bem, eu não falo ansiedade, porque a ansiedade nesse período, ela é esperada. Isso, a ansiedade... Ela é esperada. E o estresse também, né? De certa forma. Mas quando isso começa a passar de 2 semanas, 1 mês, quando é um estresse prolongado, aí a gente precisa ter atenção, porque aí não é normal. Não é normal. Não é normal. Assim como os sintomas de depressão também. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é a depressão pós-parto, né? Isso. Não, geralmente ela inicia na gestação, mas como a mulher está vivendo todo esse mundo cor-de-rosa que a gente diz, né? E muitas vezes não é nem permitido que ela fale alguma coisa que ela não está se sentindo bem, ela vai se sentindo estranha, mas ela vai ficando quietinha com ela. E isso vai se agravando, por isso que é importante que a gente possa prevenir. Olha, eu acho tão importante falar sobre isso, porque eu estava lembrando quando eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida 3 vezes, tive 3 filhos.
E eu nunca me achei bonita grávida. E aí, minhas amigas, nossa, porque eu me sinto linda, plena. Gente, nunca me gostei. Nunca. E não tem nada a ver com o amor ao filho. Não. Acho que essa dissociação que a gente tem que fazer, o fato dela não se sentir tão confortável, não se sentir bonita, ou sei lá, gente, qualquer outra coisa, não tem nada a ver com o amor ao filho que ela está esperando, né, Daniele? Não. Inclusive, muitas pessoas, quando se fala da depressão pós-parto, muitas pessoas acreditam que a mãe ela está rejeitando o bebê. Também não tem nada a ver com o amor em relação ao filho. O amor ele é construído, né, ao longo do tempo ali, por isso que é importante que a gente trabalhe o vínculo, e essas alterações elas atrapalham no vínculo da mãe e bebê. Então é mais um fator que a gente precisa ter atenção, porque depois pode causar, tendo problema com vínculo, a gente pode ter problema com práticas educativas, a gente pode ter problema com processos de estimulação e a gente pode ter problemas de atraso no desenvolvimento dessa criança. A grávida, a mãe, né, a gestante, ela dá sinais de que não está bem emocionalmente, de que psicologicamente ela não está no seu melhor momento, né, nesse processo da gestação ali? Ela dá sinais, mas é tudo muito sutil, por conta dessa questão da romantização, por conta dessa questão do que é esperado da mulher, de como que ela deva estar nesse momento, né? Sempre saltitando. Exatamente. Então, para você perceber realmente os sinais, você precisa estar disponível de verdade para essa mulher. Então, precisa ser alguém que ela tenha confiança e que ela possa realmente se abrir, né? Por isso que é importante ter uma rede de apoio e ter com quem contar, né? Mas numa conversa, a amiga consegue perceber algo? A amiga mais próxima, ainda que ela não se abra? Que tipo de fala, geralmente, seria? São queixas sutis. Tipo, hoje eu não acordei muito bem, hoje foi difícil trabalhar, porque também é esperado que a mulher consiga trabalhar até o último dia, e a gente sabe que não é bem assim. Aí as pessoas dizem, mas gravidez não é doença. Não é doença, mas é um período que exige cuidados e atenção. Sim. E uma atenção de uma forma geral. Então precisa ter, assim, uma escuta bem refinada na forma com que ela vai falando a respeito do seu dia, como ela está levando o seu dia, se o trabalho já está sendo muito mais cansativo. A gente sabe que existem períodos que a gente começa a cansar mais, primeiro trimestre dá mais sonolência, o último trimestre a barriga está enorme, já não respira direito e tal, mas existem falas sutis do seu dia a dia. Então, se a gente pergunta como é que foi o seu dia, como é que você está conseguindo fazer as suas coisas e como é que estão os preparativos, como é que você está se sentindo, vai na consulta, né? A própria consulta do pré-natal, né? Muitas vezes não é perguntado como ela está se sentindo emocionalmente. O médico pergunta como você está se sentindo, mas não... A pergunta precisa ser no alvo. Direta. Para que ela... Exatamente. Para que ela daí possa falar. Agora, Daniele, para alguma gestante que esteja nos assistindo agora e está se identificando com a sua fala, né? E até então, porque às vezes também ela pode não conseguir dar nome ao que ela está sentindo, né? Não identificar, tipo, sei lá, tô esquisita, tô borocochô, eu devia estar plena, mas não tô. De repente ela nem sabe, porque são mudanças hormonais mesmo. Os hormônios, gente, a mulher, nós somos uma gangorra. Estava conversando com ela antes ali, que são 3 fases da vida da mulher. Três fases. Que tem potencial de risco para adoecimento mental. Potencial de risco a adolescência com 38%, o climatério com 30%, e aí o período perinatal com 57%. Entendeu? Porque, né, você homem que está acompanhando aqui o Muito Mais, entenda que a sua companheira passa por alterações hormonais. Então, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar ajuda e tem que ajudá-la. É uma parceria, né? Ela é sua companheira. Agora, para ela que está nos assistindo agora e que não... Agora que ela se puxa... Eu tô assim e ninguém me entende. Que dica você daria?
primeiro de tudo, a gente entender que não são só os hormônios, né? Os hormônios, eles impactam muito, mas eles também, mas tem toda a questão da expectativa e das próprias preocupações. Sim. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser meu parto, né? Existe um medo crescente aí das mulheres em relação ao próprio parto, né? Então, o que eu diria para uma gestante agora? Que ela se observe cada vez mais, né? Que é um momento, eu digo que o gestar é um momento de olhar realmente para si, né? A gente olha muito as questões de enxoval, quartinho de bebê, chá revelação, chá de fralda. A gente faz muitos eventos sociais nesse período da gestação. Mas é um período que a gente precisa silenciar também, né? É um período que a gente precisa aprender a se ouvir, é um período que a gente precisa aprender a, como você falou, a nomear o que está sentindo. Eu estou sentindo o quê? Medo, eu estou sentindo preocupação, eu estou sentindo que eu estou sozinha, que eu não tenho com quem contar, né? O que é que está acontecendo comigo? São várias mudanças que estão para acontecer, já desde o início. Então, eu diria para ela buscar uma pessoa da sua confiança, que possa contar, que ela possa se abrir, que ela possa receber um acolhimento sem julgamento. E se ela perceber que isso persiste por mais de uma semana, 15 dias, que ela procure aí um profissional capacitado para trabalhar com as questões da perinatalidade. Ok. Olha, eu amei conversar com você. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada. E conte sempre com a gente para divulgar. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Saúde mental é tudo, né? Tudo. É tudo. Cuide da sua saúde mental, viu? Cuide de você. Rápido intervalo. Na volta, uma conversa gostosa com a Adriana Alcântara. Fica aí que a gente já volta.